Pastor Nildo pregou a respeito do princípio da multiplicação, que era o início dessa palavra, agora eu vou dar continuidade. Pastor Nildo falou 4 princípios da multiplicação. Primeiro princípio, o princípio da necessidade. Interessante nós vemos que Deus atende e supre as nossas necessidades, não os nossos caprichos, não a nossa vontade, não o que queremos, mas o que precisamos. Segundo o princípio da multiplicação, o princípio da doação. Nós precisamos doar e assim com o que nós oferecemos a Deus, isso é multiplicado. Terceiro princípio da obediência, é necessário obedecermos a Deus para vermos a multiplicação. E em quarto, o princípio da presença. É necessária a presença de Deus para nós vermos o milagre acontecer. Nesse segundo momento, agora à noite, eu gostaria de aplicar o princípio da multiplicação. Pensar o que nós temos que deve ser multiplicado. Pela manhã, pastor Nildo leu o texto de Lucas 9, que eu convido os irmãos a lermos juntos. Lucas 9, de 12 a 17, o texto resumido diz: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: mande embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. É interessante que esse milagre da multiplicação dos pães e peixes atrai multidões. Pessoas que vão até Jesus Cristo porque Ele tem comida. Mas o próprio Cristo repreende as pessoas que lhe seguem pelo motivo errado. Porque há coisas mais importantes do que o alimento material. E são essas coisas mais importantes que nós precisamos buscar multiplicar. O que Deus quer multiplicar na sua vida? O que Deus quer que você olhe e busque a multiplicação? Talvez hajam coisas que você não esteja percebendo. E por isso eu gostaria de convidar você agora a orar junto comigo. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça e Teu amor na vida de cada um de nós. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz e te pedimos, Pai, revela agora a Tua vontade para nós. Revela, Senhor, o que na nossa vida deve ser multiplicado, para que nós tenhamos, Senhor, o olhar atento da Tua parte. Não venhamos a olhar as nossas aparentes necessidades, mas aquilo que Tu queres para nós. Por isso, Senhor, muda a disposição do nosso coração, conforme a Tua palavra, e abre os nossos olhos à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Minha pergunta hoje é: o que nós precisamos multiplicar? Talvez, quando a gente fala em multiplicação, e o pastor Nildo falou muito bem pela manhã, talvez você tenha pensado na multiplicação dos seus recursos. Isso é muito bom, isso nos atrai. Mas talvez hajam outras coisas na sua vida que Deus quer multiplicar, que você precisa multiplicar e você não está percebendo. Em primeiro lugar, o que nós precisamos multiplicar é a nossa fé. A nossa fé, ela deve crescer. A Bíblia nos fala da fé simbolizada pela semente que se torna uma árvore e dá fruto. A fé que nós temos, ela é para multiplicar. A nossa fé não é apenas para nós termos a vida eterna quando morrermos ou quando Jesus voltar. Ela é para nesta vida nós fazermos a diferença. Mas para isso precisamos que essa fé multiplique. Como podemos multiplicar a fé? E nós podemos, meus irmãos. E eu acho interessante que os textos bíblicos mostram as pessoas falando a Jesus, os discípulos clamando: Senhor, aumenta a nossa fé. No seriado The Chosen, os irmãos sabem que eu gosto muito de assistir o seriado, assisti a 3ª temporada. Vou dar alguns spoilers aqui. Eu achei curioso que é Judas Iscariotes que fala: Senhor, aumenta a nossa fé.
E Jesus olha para ele com compaixão. Eu fico pensando, se fosse eu, tinha falado, que aumenta tua fé? O que? Você está maluco? Que fé? No fim você vai me trair. Mas talvez aquele, Judas Iscariotes, o traidor, já tivesse fé, mas não permitiu que a fé se multiplicasse em seu coração. A gente parte do pressuposto que ele nunca creu em Jesus, mas talvez ele tenha crido e por isso seguiu a Jesus. Mas como Jesus fala, a semente é jogada sobre muitos campos. Há aqueles campos que frutificam, mas há campos que não dão fruto. Para nós darmos fruto, em primeiro lugar, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Assim nós vamos multiplicar a nossa fé. Gênesis 17, verso 2 diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão teve que confiar na promessa de Deus. E eu fico pensando, quantos de nós recebemos uma promessa de Deus? Quantos de nós temos promessas do nosso Senhor para nós? Deus já te deu uma promessa? Deus já te deu uma palavra? Muitas vezes nós esquecemos as palavras que Deus nos dá. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava no Rio Grande do Sul, e Deus me direcionou para vir para Curitiba. Para mim não fazia sentido algum sair de perto da minha família, sair de perto das pessoas que eu conhecia, dos meus amigos, sair do Rio Grande do Sul, minha nação, estou brincando aqui, né? Mas quem é gaúcho sabe que, né, a gente tem esse patriotismo. Sair do Rio Grande do Sul para ir para onde? Por quê? Mas Deus mandou. E eu vim com uma certeza, meus irmãos, eu vim com a certeza de que Deus iria me sustentar. A promessa de Deus, eu vou te sustentar, me firmou cada passo nessa jornada. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu permaneci andando, confiando que Deus estava comigo. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida, na minha trajetória. Já contei aos irmãos, quando nosso primeiro filho estava para nascer, Benjamin estava quase nascendo, eu ali, torcendo para ele demorar para nascer, para eu ter mais tempo para organizar as coisas. Mas foi interessante que Benjamin, uma semana antes dele nascer, as coisas começaram a acontecer. 3 coisas em sequência. Eu consegui um emprego na Farrapar, eu consegui tirar a carteira de motorista, que para mim foi uma grande vitória, depois de várias derrotas tentando tirar, e nós conseguimos comprar o nosso carro. Botei a foto ali, quem conhece o Monstrão, nosso carro, olhou e falou, não é bem assim o carro do pastor, né? Mas já foi um dia mais ou menos assim, né? Mas o Monstrão, eu faço brincadeira com ele, mas como eu dou graças a Deus por esse carro. E hoje eu estava pensando, puxa, já faz mais de 5 anos que eu tenho esse carro, glória a Deus por ele. Lembro quando eu fui lá, né, Rogério? A gente foi ver esse carro, e aí decidi comprar, e Deus tem abençoado. E hoje, não vou falar quem, mas um irmão aqui da igreja chegou para mim e falou, e aí, pastor, já comprou uma Spin? Eu falei, Spin? Por que Spin? Não, porque do jeito que você faz filho, tem que ter um carro de 7 lugares, senão não vai dar. Eu falei, olha, será que é uma promessa de Deus, hein? Uma bênção aí? Não sei, será que está na hora de o Monstrão, né, deixar a sua vaga e vir o próximo? Não sei, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que se Deus mandar outro filho, Ele vai suprir. Seja com um carro maior, mas seja com as condições para isso, porque Ele tem suprido. Cada filho, nós vimos as bênçãos de Deus derramadas. Benjamin nascendo, veio o Monstrão, veio o emprego. O Enoque vindo, novas bênçãos. Lá na Farrapar, portas se abrindo. E agora com Israel também, né? Esse ano com uma promoção lá no Farrapar, glória a Deus. Tanto é que a Ju fala, esse é o caminho, vamos fazer um monte de filho. As bênçãos de Deus vão se derramar. E ela tem a firmeza dela na promessa de Deus, faz o seu sentido. Mas qual é a promessa que Deus deu a você? Qual palavra Deus deu a você lá atrás e você esqueceu? Nós precisamos lembrar da promessa de Deus e ter símbolos dela. Para nós, o nosso carro é um símbolo da promessa de Deus. Qual é o símbolo da promessa de Deus na sua vida? Lembre-se do que Deus prometeu e confie e multiplique a sua fé. Segundo lugar, precisamos multiplicar a fé entendendo o nosso objetivo.
Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Esse aqui é o versículo da Ju, né, da minha esposa. Sejam férteis e multipliquem-se. Mas é interessante que esse objetivo é muito claro no início da trajetória humana. Era necessária a multiplicação. E é um objetivo também que os judeus tinham. Para se tornar uma nação forte, era necessário se multiplicar. E há nações e povos que ainda têm isso. Conversando com uma aluna da FABAPAR, que está na Suíça, ela falou sobre os muçulmanos lá naquele país. Ela está trabalhando voluntariamente com crianças, filhos de muçulmanos lá, ensinando agora me fugiu, o alemão, não lembro se é o alemão ou o francês, porque na Suíça tem as duas línguas, né? Está lá trabalhando. E disse que foi falar com os pais das crianças e falou: olha, vocês também não querem aprender junto sobre a cultura, sobre as línguas? E os pais falaram: não, nós não precisamos. A gente está permitindo nossos filhos, mas a gente tem ciência que nossa cultura vai dominar esse país em pouco tempo. Logo a Suíça vai ser muçulmana e a gente vai falar o árabe aqui, tranquilamente. Afinal, os suíços não têm filhos e nós temos muitos. E esse é o nosso objetivo, ter muitos filhos para conquistar os países. Será que todo muçulmano pensa assim? Talvez não, mas ela teve contato com esses muçulmanos que falaram isso. E lá na Suíça, uma taxa de natalidade baixíssima, vêm os imigrantes muçulmanos com uma taxa de natalidade altíssima, mas veja, eles têm um objetivo: se tornar o quê? Maioria e conquistar culturalmente a Suíça e hoje a Europa. E eu fico pensando, e os cristãos, será que eles têm objetivo na sua vida? Será que eles têm uma visão clara de qual o propósito, como fazer a sua fé avançar? Muitas vezes nós não temos. E muitas vezes pessoas com outras formas de fé acabam tendo uma visão mais clara e mais objetiva do que nós. Precisamos, como cristãos, fazer a diferença. Não estou falando que a gente tem que sair fazendo filho para aumentar o número de cristãos, não é isso, mas a gente precisa ter claro o objetivo de expandir a nossa fé. Senão tem algo errado. Nós não estamos nesse mundo só para sobrevivermos, estamos nesse mundo para espalhar a verdade do Evangelho. Terceiro lugar, nós multiplicamos a nossa fé nos fortalecendo no sofrimento. Êxodo 1, de 12 a 13, fala da multiplicação dos descendentes ali de Abraão no meio do Egito. E diz assim, que há uma perseguição. Todavia, quanto mais eram oprimidos os hebreus, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então olha que interessante, havia aquele objetivo por parte dos hebreus: precisamos multiplicar. Deus mandou nós multiplicarmos, por isso vamos fazer isso. E tendo esse objetivo, nada os deteve. Nem a perseguição no Egito. Mas, quanto mais perseguição, mais hebreus surgiam. E aí o faraó manda o quê? As parteiras tirarem a vida dos meninos. E elas não fazem. E Deus vai conduzindo a história, apesar das tentativas humanas de fazer o povo fracassar. Eu fico pensando, muitas vezes nós temos dificuldades muito menores e já tiramos os olhos do nosso objetivo. Nós temos dificuldades pequenas e já sofremos e nos perdemos. Vou dar um exemplo. Essa semana nós, lá em casa, tivemos uma semana muito difícil em termos de saúde. E eu sei que muita gente está ficando doente, né? Essas trocas de temperatura, né? A sua filhinha, né, Eda? A gente vê isso acontecer. Isso nos desanima. Isso nos faz pensar, poxa, Deus não está cuidando da gente. Mas, meus irmãos, as dificuldades podem ser vistas de duas formas. Ou um sofrimento para a gente se abater, ou um sofrimento para a gente se levantar e se fortalecer. E eu, nessa situação, vendo eu ficar doente, depois a Ju, depois as crianças, eu, em meio à madrugada, falei: Deus, eu quero lutar pela minha família. Legendários aprendem isso, né, Rogério? Lutar pela família. Me coloquei de joelhos de madrugada e clamei: Deus, tenha misericórdia da minha família, Senhor.
O Senhor sabe que a gente está numa semana difícil de saúde, uma semana complicada, viu o Israel vomitando tanto, Senhor, mas tenha misericórdia, abençoa minha família, Senhor, me dê da tua graça. Por quê? Porque há duas escolhas, ou nós nos desesperarmos, ou nós nos erguermos fortalecidos na fé do nosso Deus. E como foi bom, porque eu estava nessa oração, e durante a semana assisti o final do The Chosen. Vou dar um spoiler aqui, né? O último episódio da última temporada, maravilhoso. Não é muito bíblico, tem umas coisas ali que não estão na Bíblia, não. Né? Mas mostra o sofrimento de Pedro. E no final, Pedro fala, Jesus, por que você permitiu o meu sofrimento? E Jesus fala, para que você tivesse sua fé fortalecida. E ali eu recebi como palavra de Deus, chorei diante de Deus e falei, Senhor, eu aceito o sofrimento. Te peço misericórdia, mas eu entendo, Senhor, que o meu sofrimento é para a tua honra e tua glória. Nossa fé pode ser multiplicada, meus irmãos, se nós tivermos os olhos firmes naquele que nos fortalece. Mas também precisamos multiplicar em nossa vida espiritual. Não só na fé, mas para além e através da fé. Vocês vão ver que a fé, ela multiplica através de uma espiritualidade diferente. Multiplica, por exemplo, o perdão. Muitas vezes nós não perdoamos como deveríamos. Jesus diz que não devemos perdoar 7 vezes, não, mas 70 vezes 7. O que isso significa? Que nós não devemos ficar contando quantas vezes nós perdoamos. Mas na vida prática é tão fácil a gente não querer perdoar. Essas semanas atrás, aconteceu um desastre lá em casa. Né? A Ju, com o seu celular, permitiu que meus filhos pegassem o celular. E eles, curiosos, descobriram que existe a capinha protetora. O que eles fizeram? Tiraram a capinha. Aonde eles colocaram, nós não achamos até agora. Um dia nós acharemos. Mas nesse meio tempo que o celular estava sem a capinha, a Ju, sem querer, acabou derrubando ele no chão. Caiu com a face para a terra e quebrou a tela. Quem já quebrou a tela do celular sabe que bate aquela tristeza, né? A Ju ficou extremamente envergonhada. Falou, amor, você não vai acreditar o que aconteceu. Quebrei o celular. E, gente, minha vontade é falar, mas também, né? Deixa a criança mexer, dá nisso. Mas ok, eu falei, amor, então tá. Vamos se organizar, vamos ver o orçamento, vamos ver como que a gente faz para arrumar o celular. E aí eu falei para ela, enquanto isso, vou deixar meu celular com você. Né? Você não ficar sem o contato, qualquer coisa manda mensagem, eu vejo no computador. E aí passou um tempo, e ela falou assim, amor, mas eu estou tranquilo, não precisa trocar agora não. Não estou com pressa. Eu falei, mas claro, tu está com o meu celular, quem está com pressa sou eu. Eu que estou com pressa para trocar o celular. Fui lá, mandei arrumar o celular, valor quase de outro celular. Quem já trocou tela sabe que não é barato. Aí, botei lá em X vezes, entreguei para ela, falei, agora tem que cuidar, já coloca a capinha. Aí ela falou, mas eu não sei onde dá a capinha. Eu falei, então, olha, vamos fazer assim. Você já ficou tanto tempo no seu celular, deixa o celular quietinho, escondido. Eu vou comprar uma capinha, e aí, quando eu trouxer a capinha, aí você usa o celular. Ela, não, eu vou usar com muito cuidado. Quando ela falou isso, a Ju está me assistindo provavelmente. Eu pensei assim, cara, se ela deixar cair, eu não vou comprar o celular. Eu vou falar, olha, você acabou de destruir seu último celular da vida. Não tem mais jeito. Isso aqui é uma palavra de Deus mostrando, olha, não é para você ter celular, não tem como. E isso veio no meu coração tão forte, meus irmãos, que eu fiquei, eu não vou perdoar se acontecer. E aí Deus trabalhou no meu coração. Quem é você para não perdoar? Ah, não, 2 vezes, Deus. Quando eu pensei 2 vezes, Deus trouxe esse texto no meu coração. Espero que ela não quebre 70 celulares, 7. Será que não chegue nisso? Não aconteceu de quebrar novamente, né? Vou alertar. Mas eu vi ali o meu coração não disposto a perdoar.
E, meus irmãos, essa é a lição. Precisamos aprender a perdoar assim como Deus. Meus irmãos, se Deus fosse como a gente para perdoar, a gente estava lascado, não é? Porque todos os dias nós, infelizmente, damos deslizes e erramos. E Deus nos direciona e nos ensina e nós erramos novamente. Graças a Deus pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Mas, além disso, também nossa espiritualidade precisa envolver a multiplicação do fruto do Espírito. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra. O fruto do Espírito. Botei ali uma bergamota, alguns chamam de pocã, mexerica, vergamota, eu chamo de bergamota. E lá em casa eu sei que é a fruta favorita da Ju. Então, quando eu compro, ela se alegra, mas tem que ser de saco. Os quilos e quilos, né? Gosta desse negócio. E é curioso porque é uma fruta com vários gomos. A bergamota ela envolve vários gomos da mesma forma que o fruto do Espírito envolve vários elementos. Sabe qual é o problema, gente? Que às vezes a gente foca em um só aqui. Ó. Amor. Não, amor eu tenho. Não, alegria também. Meus irmãos, a gente precisa ter todos esses elementos. O Espírito Santo não habita dentro de você? Então, tudo isso. Não, mas paciência, não, é porque eu tenho meu jeitão, sou pavio curto. Você era pavio curto, agora com a ação de Deus é diferente. Muitas vezes nós nos acostumamos com nós mesmos. Você já ouviu a frase, mas eu sou assim mesmo? Meus irmãos, nós não temos a permissão de Deus de abraçarmos o pecado e falar que esse é nosso jeitão. É muito simples, os dons precisam se multiplicar em nós, o fruto do Espírito precisa estar vivo em nós. É um fruto só, é um Espírito só. Por isso não há desculpa da nossa parte de querer só uma parte desse fruto maravilhoso. Em terceiro lugar, precisamos multiplicar os nossos dons. Mateus 25 conta a história da parábola dos talentos. E aí o texto diz, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Veja a multiplicação no dom. A gente fala de multiplicação, pensa em dinheiro, mas talvez Deus queira multiplicar os dons na sua vida. Talvez Deus queira que você seja uma pessoa talentosa para Ele e para a glória dEle. Agora, antes do culto, alguém veio para mim e falou, puxa, pastor, eu te acho humilde aí, pelos livros que você escreveu, você mostra humildade. Não, humildade, eu sei que é um dom de Deus. O ensino, a escrita, é um dom de Deus, porque se eu não usar para a glória dEle, eu sei que Deus vai tirar. Dom é assim, é diferente de talento natural. Talento natural a gente já nasce com ele, o dom a gente tem conforme a necessidade, conforme nós usamos para Deus. E tem muita gente que não sabe isso, porque não usa o dom para Deus. Meus irmãos, use um dom realmente para a glória de Deus, que vocês vão ver como Deus multiplica. Vocês vão ver isso. É o milagre da multiplicação. Você vai ganhar um dom e vai se tornar em mais, para que Deus seja glorificado e não você. E essa que é a questão. Hoje nós pensamos em multiplicação de números, de seguidores, multiplicação de recursos, de salário, mas o dom deve ser multiplicado, porque o dom é aquilo que Deus nos dá para que a igreja seja viva e eficaz neste mundo. Que dons Deus te deu? Todo dom é uma responsabilidade, e Deus sabe que eu tenho temor perante Ele dos dons que eu tenho e que eu não exerço. Eu sei que tem um dom, que é o dom da Libras. Não sei se eu ainda tenho, porque eu não estou exercendo. Mas eu lembro que Deus me deu o dom da Libras. O Emerson também, aí ó. Fala de modo diferente, né? É uma língua diferente, né? Mas é um dom que Deus nos dá. E eu lembro quando eu aprendi Libras, aprendi pela primeira vez, sem pretensão alguma, eu e minha mãe, lá na igreja Batista Monte Serra. O que aconteceu? Tinha os surdos, começaram a vir surdos na igreja. E os ouvintes e intérpretes começaram a sair. E ficou lá eu. Sabia bem pouquinho. Mas o que eu falei? Deus,
minhas mãos são tuas. Entreguei nas mãos de Deus. E sem ninguém me convidar, nem pastor autorizar, comecei a fazer a tradução de Libras ali no cantinho. Quando eu vi, já falaram, não, Vili, pode ficar de pé aí. Comecei a ficar de pé, fazendo a tradução, e Deus foi me capacitando. E eu vi que Deus queria que eu aprendesse esse negócio. Por quê? Aprendi na igreja. Fui fazer faculdade de História, licenciatura em História. Foi a primeira vez, primeira turma, que era obrigatório Libras. Fiz Libras lá na URGS, no Rio Grande do Sul. Vim para cá, fui para o UFPR, transferi. Várias disciplinas consegui a equivalência. Qual que eu não consegui? Libras. Fiz de novo. Aí fui para a FAPAR, não sei por que não me aceitaram. Nenhuma das 2 Libras que eu tinha feito, fiz novamente. Olha só. Aí eu falei, Deus, chega, tá bom já? Deus, chega. Mas Deus colocou os surdos no meu caminho para eu falar de Deus. Eu me dispus. Hoje não estou usando, mas Deus sabe que eu tenho temor perante isso. Mas Deus sabe que se algum surdo estiver no meu caminho, eu vou me dispor. Não sei se eu vou lembrar muita coisa, mas eu creio que o Espírito nos faz lembrar aquilo que é necessário também. A palavra dele diz, né? Ele vos fará lembrar as palavras que você tem ensinado, e talvez até em Libras também. Precisamos multiplicar os dons para a honra e glória de Deus. Assim, veja a conexão. Através da multiplicação da fé, a minha vida espiritual multiplicada, e através da multiplicação dos dons e dessa vida cristã, o evangelho é multiplicado também. Nós precisamos multiplicar o evangelho, e nos 3 níveis, como cristãos, como igreja e como noiva de Cristo, como corpo de Cristo. Como cristãos, cada um de nós precisa fazer a diferença. É interessante que quando Jesus fala da parábola do semeador, fala que a semente caiu em boa terra, e esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Que tipo de terra você é? Que tipo de cristão você é? Você é um cristão que só ouve a palavra, mas não frutifica no seu coração? Ou você é um cristão genuíno? Se você é uma boa terra, meu irmão, não tem jeito. O resultado natural é o quê? A multiplicação. A palavra de Deus não tem como ficar presa dentro de você, ela vai sair, vai se espalhar e vai levar outros a Deus. Esse é o caminho natural. Se isso não está acontecendo, tem algo errado. Se isso não está acontecendo, tem algum problema nessa terra. Jesus nos ensina. Ou tem espinhos sufocando, ou é uma terra onde há pessoas transitando, ou é uma terra seca. Precisamos olhar nosso coração e, como cristãos, entender que nós temos o dever de multiplicar o evangelho através de nós. Tem gente que fala, mas esse negócio aí de ganhar almas, né? Até botei o Gasparzinho ali, né? Ganhar alma, esse negócio de alma. Que negócio de alma é esse? Eu sei que é meio estranha essa linguagem, né? Ganhar almas. Mas a ideia que está lá atrás e que às vezes a gente perdeu também, é que todo cristão precisa levar pessoas de Jesus Cristo. Esse é o ganhar almas que nós estamos falando. Não que eu vou tirar a alma da pessoa e dar para Jesus. Não é isso. É no sentido que as pessoas ao meu redor vão conhecer a Cristo. E muitos falam assim, quantas almas você já ganhou? E aí hoje a gente não pode mais falar isso, né? Falar em ganhar almas é errado, não pode. Ué, por que não? É natural o cristão levar pessoas a Jesus Cristo. Então vamos mudar a linguagem, né? Quantas pessoas você conduziu a Jesus Cristo? Ah, pastor, mas nem sempre, né, tem o fruto final. Não, então tá. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Está mais fácil? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Meus irmãos, Deus está nos dando a oportunidade dia a dia de estarmos vivos, de acordarmos pela sua misericórdia, de conhecermos o Evangelho. Isso precisa frutificar em nós. E isso precisa multiplicar. Segundo lugar, nós como igreja também. Em Atos 2,47 fala que a igreja multiplicava como o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tempo atrás, eu, pastor Nildo e pastor Ilquias, a gente estava planejando fazer aqui na igreja Lindóia um culto que o pastor Ilquias falou, não sei se eu vou dar esse nome, mas entre nós vai chamar de culto da colheita.
Qual que é a ideia? Durante o ano a gente vai semeando no coração dos nossos amigos. E um dia a gente faz um culto, não para nós, não voltado para a igreja, mas para o nosso amigo que não conhece Jesus Cristo. Já pensou que maravilha, meus irmãos? Um culto com essa igreja aqui cheia, não cheia de crente, mas cheia de gente que não conhece Jesus. Dá vontade até de proibir os crentes, né, Rogério? Você convida um amigo e você não vem. Né? Deixa ele chegar. Quando ele confirmar que chegou, você fala, puxa, não consegui. Né? Para estar cheio aqui de gente que precisa conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa só em nós nos enchermos da palavra, sem pensarmos nessa palavra transbordar para o outro também. Nós, como igreja, precisamos pensar nisso. Como igreja, precisamos fazer a diferença onde estamos. Tudo que fazemos pode ser para a honra e glória de Deus. Até o pão, né? O pão ali, dado e vendido para os vizinhos de condomínio. O bom dia que a gente dá, tudo isso precisa transparecer a Jesus Cristo e Ele ser multiplicado através de nós. Por fim, nós somos parte da igreja de Cristo. Segundo Timóteo 2:2 diz, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Nós, como igreja, temos o dever de ensinar e passar a mensagem para que outros ensinem também. Ah, pastor, mas eu não estou ensinando. Então, abençoe aqueles que estão. Dou graças a Deus que eu tenho o privilégio de ser pastor numa faculdade teológica. Privilégio, gente. Eu sei que eu estou lá pela graça de Deus, contei aqui, falei que eu consegui esse emprego quando meu primeiro filho estava para nascer. E, gente, eu com uma história complicada lá na FAVAPAR, eu achei que eu nunca ia poder trabalhar lá. Hoje eu estou lá, pela graça de Deus. E eu vejo um propósito missionário naquele lugar. Como foi legal agora esse ano, quando o professor Gusso veio com um novo projeto. Projeto Professores para as Nações. Olha só, Professores para as Nações. Qual que é a ideia? A ideia é, aqueles que sentirem no coração podem doar. Um valor que não vai ser para a FAVAPAR. Um valor que vai ser para professores de outros países ensinar o Evangelho através do que eles aprendem pela FAVAPAR. Então foi feita uma conta com o Pix, missões@favapar.com.br. Qual que é a ideia? Que lá em Moçambique, na Angola, em vários países do mundo, há instituições teológicas cujos professores vão fazer cursos conosco de graça, custeados por aqueles que entenderam esse chamado missionário. Professores estudando, se capacitando, para lá no seu país ensinar o Evangelho da melhor forma possível. Sabe o que é isso? É parar de olhar para o nosso próprio umbigo, como igreja brasileira, e entender que nós podemos olhar adiante. Interessante que tempo atrás, meus irmãos, o Brasil era o país que recebia missionários, não é? Cheio de missionário americano, inglês, alemão. Hoje, pela graça de Deus, o nosso país tem enviado missionários para todos os lugares do mundo. Nosso país tem feito a diferença. E nós, como FAVAPAR, entendemos que nós podemos também fazer a diferença, como abençoando os professores de outras nações. Porque a minha responsabilidade não é só onde eu estou, onde eu vivo. Minha responsabilidade é com todo o corpo de Cristo. E a minha pergunta é, nós temos assumido essa responsabilidade? Nós temos entendido? Hoje foi falado sobre missões estaduais. E, gente, que trabalho maravilhoso. Quando a gente vê missões estaduais, a gente vê uma igreja enorme, com mais de 300 membros, com os índios Caigangue. Igreja simplíssima, mas com eles louvando ao Senhor. Nós vemos o trabalho missionário com os ciganos, um trabalho itinerante que vai junto com eles aonde eles vão. Nós vemos o trabalho em Foz do Iguaçu com muçulmanos, um trabalho perigoso, que sofre perseguição, com missionários que não se identificam pelo nome e que têm feito a diferença. Inclusive um missionário nosso, abrindo parênteses, um missionário nosso, batista, que chegou a se converter do Islã para o cristianismo. E que quando era muçulmano, chegou a ser um homem-bomba. Um homem-bomba ruim, né? Que senão ele não teria sobrevivido. Mas para a glória de Deus, não deu certo esse objetivo.
Olha só, a gente dá risada, né? Mas ele tinha um objetivo claro de entregar a sua vida pela sua fé, e Deus não permitiu. E Deus o conduziu até um momento onde um pastor veio e perguntou e chamou ele pelo nome. E ele, com uma arma na mão, apontando para o pastor, perguntou: quem é você e quem te mandou aqui? E aquele pastor corajosamente disse: Jesus Cristo me mandou. Alguém que teve um encontro pessoal com Cristo. Por quê? Porque outros se dispuseram a multiplicar o Evangelho. Minha pergunta é: o que você tem multiplicado nessa vida? Talvez você esteja multiplicando seus recursos, talvez sua conta no banco esteja multiplicando, mas tem coisas mais importantes a serem multiplicadas. E Deus quer que você faça parte dessa história de multiplicação. Eu fico pensando o quão maravilhoso foi aqueles discípulos verem Jesus multiplicar o pão, os peixes. Mas, meus irmãos, quão maravilhoso é nós vermos o nosso Senhor multiplicando a salvação e a vida eterna onde nós vamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê da sua graça. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus, somos gratos, Senhor. Somos gratos pela tua misericórdia, porque sabemos que não depende de nós, mas depende do teu agir. Somos gratos, Senhor, porque sabemos que mesmo nós sendo falhos, pecadores, fracos, a tua graça, ela transborda na nossa vida. E eu te peço, Pai, esteja olhando para nós agora. Esteja multiplicando aquilo que é necessário em nós. Esteja, Pai, multiplicando e aumentando a nossa fé em primeiro lugar. Que nós venhamos a lembrar das tuas promessas, venhamos a estar firmes na tua palavra com o objetivo, Pai, de qual o propósito da nossa vida. E não venhamos, Pai, fazer planos que se afastem de ti. Senhor, mas também te pedimos, Pai, multiplica na nossa vida espiritual. Multiplica, Senhor, os nossos dons. Multiplica, Senhor, o perdão. Multiplica, Senhor, o fruto do Espírito Santo, nos mudando de dentro para fora, para a tua honra e tua glória. E eu te peço, Senhor, que tudo isso venha a frutificar e multiplicar no teu evangelho avançando. Eu te peço, Pai, que cada um de nós assuma a responsabilidade de falar de ti no momento oportuno. E eu creio, Senhor, que vão surgir oportunidades para cada um de nós falarmos da tua verdade e da tua salvação. Eu te peço, Pai, desperta a nós como igreja, para nós, Senhor, olharmos sempre para ti, para a tua vontade, fazendo a diferença, Senhor, nesse bairro, nessa cidade e onde nós estivermos. E eu te peço, Senhor, nos dê consciência como corpo de Cristo, consciência, Senhor, que nós precisamos estar unidos em ti e no teu Santo Espírito. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém.